Olá, amigos e amigas do Celdinho. Eu sou o Vinícius e mais uma vez a gente está aqui para a gente poder iniciar a nosso estudo, nossa conversa de evangelização. E hoje nós vamos tratar de um tema que muito eu tenho interesse, que eu pesquiso, e é um tema que muitas pessoas têm curiosidade, que é a questão de vida, né, em outros planetas. E a doutrina espírita, ela fala disso? Sim, fala. E nós hoje vamos tratar, né, o nosso tema do capítulo 3, dos itens 8 a 12 no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão de mundos inferiores e mundos superiores. Essa classificação que o nosso amigo Allan Kardec trouxe para que a gente pudesse nos instruir e aprender. Então, antes, como de sempre, né, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar prosseguimento a esse estudo, a essa conversa, a esse bate-papo que a gente tem nessa aula, nessa conversa. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso guia, a esses amigos espirituais que nos acompanham e a Deus, para que a gente possa iniciar então o nosso estudo. Bondoso Pai, Jesus e amigos espirituais, é com grande alegria e satisfação que agradecemos a oportunidade que nos foi dada de mais uma vez estar com esses jovens, tentando, Senhor, contribuir para a aquisição de conhecimento e aprendizado. Juntos, Senhor, agradecemos e pedimos para que possamos aproveitar da melhor maneira possível essa conversa, esse aprendizado mútuo. E assim, Deus, em nome desses amigos espirituais, em nome de Jesus, nosso irmão maior e guia do planeta, em vosso nome, bondoso Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado a evangelização. Que assim seja, graças a Deus. Então, para a gente poder iniciar a nossa conversa, que nós vamos falar, né, de reencarnação em vários mundos, né? Será que isso é possível? A gente sabe que dentro da doutrina espírita, um dos pilares, um dos conceitos fundamentais que nós temos, né, no nosso raciocínio, que nós somos espíritos, né? E a gente, como espírito, a gente tem várias experiências encarnatórias. E será que a gente reencarna apenas no nosso planeta Terra? Essa é uma questão que nós vamos debater e conversar. E, inicialmente, a gente vai passar um vídeo e eu vou fazer, né, uma leitura dentro desse vídeo de um texto, né, que vai fazer com que a gente possa pensar a respeito disso. E esse vídeo é bastante interessante, que mostra algumas coisas do nosso universo, da nossa galáxia, né, para a gente poder refletir a respeito. Então vamos ao texto e ao vídeo. E depois a gente volta. Belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que uma cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Realmente, a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis, estrelas de maior grandeza que o Sol, circulam pelos complexos interplanetários
e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço, habitantes do universo em busca da perfeição. E o nosso destino é a felicidade plena. Nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente neste orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior. E, por conseguinte, vislumbramos fora o que somos por dentro. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, e nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam: este planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mas além, outros tantos asseguram: é um belo jardim de paz. Tua casa psíquica determina tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver, conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de si mesmo. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa. Os animais das florestas. E os homens fazem parte desse elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico, desde 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial, em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, visto que submetida sempre a uma ação superior e inteligente, que a todos provê. Paralelamente, em razão disso, se os rios e as florestas morrerem, os homens também perecerão de modo parcial. Todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Também tu és natureza, e as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa.
Então, diante dessa leitura inicial desse vídeo, né, a gente pode refletir sobre algumas questões. Inicialmente, a gente sabe que dentro da classificação, né, dos mundos a quais nós reencarnamos, os espíritos deram essa classificação a Allan Kardec de que existem os mundos inferiores, né, e os mundos superiores. Mas a gente pode entender que essa classificação ela é um tanto relativa, certo? Porque, por exemplo, a gente pode tomar como exemplo quando a gente está na escola, né, cursando lá a nossa série do colégio. Então, por exemplo, hoje eu estou lá no 7º ano, né? Eu sou superior àqueles que estão abaixo de mim, certo? Lá o 6º, o 5º, mas eu sou inferior àqueles que estão acima de mim, o 8º, o 9º ano, certo? Então, assim acontece também com os espíritos, né, que encarnam nos mundos, porque os mundos refletem a condição espiritual dos mundos, dos espíritos, os quais estão encarnados neles, né? Então, a gente, né, primeiramente tem essa classificação de mundos inferiores e mundos superiores. E, veja bem, então, como eu tinha dito, né, os mundos eles são superiores e inferiores em relação ao grau, né, desses espíritos que ali estão encarnados. E em relação aos espíritos, né, como é que foi que Kardec, na instrução que os espíritos mais esclarecidos deram a ele, como que a gente tem essa classificação? Então, Kardec, ele deu essa explicação de que, né, é uma escala progressiva desses mundos, né, e, segundo os espíritos, a classificação dos espíritos, existem três classificações, segundo a sua condição espiritual. Existe a primeira ordem, que é os espíritos puros, que chegaram a uma perfeição, né? O que a gente pode entender como perfeição nesse primeiro momento? Que eles já passaram por toda a experiência que eles tinham que passar, adquiriram o conhecimento necessário para quê? O que nos importa, né? Estar reencarnados, para que a gente aprende determinadas coisas, para que a gente possa ser feliz. Então, eles conseguiram, né, esse estágio de felicidade plena, né? Então, são os espíritos puros. E abaixo deles seria a segunda ordem. E como é classificada essa segunda ordem? São os espíritos bons. Esses espíritos já conseguiram um entendimento de que é através do bem, é através de uma conduta adequada à lei de Deus que nós temos que caminhar, que nós temos que agir, que nós temos que pensar para que a gente possa conseguir, né, ser felizes, ter essa felicidade plena, independente das coisas que aconteçam conosco. Então, essa segunda ordem são os espíritos bons. E a terceira ordem? A terceira ordem seriam os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda, né, estão caminhando no aprendizado, ainda não entenderam, né, que a conduta do bem, seguir as leis de Deus, é o melhor caminho, né? Então, estão num processo. E, assim, dentro dessas duas escalas, tanto dos espíritos bons como dos espíritos imperfeitos, a gente pode, né, dividi-las em algumas outras subdivisões, né? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque essa classificação, né, de mundos superiores e inferiores, como eu disse, e como
nos instruiu Allan Kardec segundo os espíritos, é reflexo da condição dos espíritos ali encarnados ou desencarnados, como a gente viu aí, né? Espíritos puros, espíritos bons e espíritos inferiores. Tem uma pergunta, né? Essa classificação ela é dada na questão do Livro dos Espíritos, número 100. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui, que é a questão 177 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai conversar a respeito. Veja bem, o que diz... não é 177 não, é a 172. 172, ela está lá no capítulo 4, né, da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos. Então, o que diz lá a pergunta 172? Ela diz assim: nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Então a gente sabe que nós somos espíritos, né? E temos essa questão reencarnatória, uma lei da natureza, a questão de reencarnar para que a gente possa, nessas existências sucessivas, né, cada uma mais uma outra, a gente poder somar essa experiência e nos tornarmos pessoas, né, com mais conhecimento, mais experiência, né? Porque se a gente pegar a vida humana, né, quanto é que vive hoje, em média, um homem ou uma mulher? Digamos lá, 70, 80 anos. Será que nesse período da Terra a gente consegue adquirir todo o conhecimento, toda a experiência para que a gente possa ser feliz plenamente? É só a gente observar, né, o planeta como está. Nosso planeta não é um planeta feliz, né? Então a pergunta trata disso. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Aí os espíritos dizem assim: nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a gente conclui com essa resposta que a nossa encarnação aqui, né, não foi a primeira. Reencarnamos em outros mundos inferiores às condições que aqui está o planeta Terra, né? E vamos reencarnar em outros mundos superiores a esse planeta. Por quê? Porque o progresso ele é contínuo. O progresso também é uma lei da natureza, queira nós ou não, né? Algumas pessoas têm esse entendimento de que, né, a gente pode ficar parado, pode ficar estagnado numa situação, mas cedo ou tarde a gente vai ser impulsionado a tomar uma atitude para se melhorar. E isso é que acontece, é uma lei natural. Assim, a gente pode entender que dentro desses mundos, dessas classificações, a gente pode comparar certas características desses mundos, porque, né, eles são habitados por espíritos compatíveis com a situação daquele mundo ali, certo? Então, mundos superiores, eu vou ter lá espíritos com um grau, né, de entendimento dentro da hierarquia da classificação dos espíritos, que a gente pode, né, presumir que eles são classificados como espíritos bons, né? E os mundos inferiores, a gente vai ter lá também espíritos bons e espíritos imperfeitos, né? Mas existem características que a gente pode notar nesses mundos, né, que são caracterizados aí como inferiores e mundos superiores. Por exemplo, né, eu vou apresentar aqui uma tabela aqui do lado e vocês vão, né, conseguir ver essa tabela aí e eu vou dar uma lida aqui para vocês terem uma noção dessas características. Por exemplo, no mundo inferior, que eu posso
chamá-lo também, dependendo do seu grau de adiantamento, que é um mundo primitivo, né? Por exemplo, a Terra já foi um mundo primitivo. Em que condições? No início do seu desenvolvimento como planeta. Nós tivemos aí a Era Jurássica, né? Antes disso, a gente tinha uma era que teve as condições do planeta desfavoráveis à vida, né? Era muito quente, era o ambiente muito caustigante para os seres vivos poderem se desenvolver. Depois foi melhorando. Então, nessas condições, eu tenho uma predominância do instinto, né, nos seres, no instinto bruto. Então, essa é uma das características. Eles são, no decorrer do seu desenvolvimento como planeta, a gente vê já a organização das sociedades, né? Então, nessa organização, eu vou ter uma carência de indústrias, de invenções. Esses são mundos inferiores. Os homens passam a vida na conquista dos alimentos. O que caracterizava, né, os homens das cavernas, os primitivos seres humanos, né? O Australopithecus, o Homo, depois que foi o último que ainda nós nos encontramos como Homo sapiens, mas antes dele a gente passou a ter uma classificação diferente, né? Nós Homo erectus, né? Como o homem de Neandertal. Então, assim, uma série de características ali. Mas qual era a predominância do nosso fazer? Qual era a nossa preocupação? Era a sobrevivência. E como é que a gente sobrevivia? Nos alimentando. Então, a única preocupação ali era a conquista do alimento. Nosso corpo está sujeito a doenças e deteriorações, né? A gente envelhece, a gente fica doente, desgasta, né, os nossos órgãos, o nosso sistema, né, corporal. A nossa forma física ela é rudimentar, mas sem nenhuma beleza. Como era a gente pegar as imagens, né, reconstruídas dos esqueletos, dos fósseis desses homens primitivos, a gente vai ver que a sua estrutura, a sua face, o seu corpo não tinha muito de belo, né? O seu maxilar era proeminente, o seu crânio era um tanto disforme, mais parecido com um animal, né? Então, assim, a gente foi em decorrência da mudança planetária, do ambiente que nos envolvia, né? Que o ambiente, a natureza, ela influencia nas características do animal, que nós ainda somos, né? Temos características animais. Então, isso, dessa forma física rudimentar, era predominante nesse planeta inferior, que passou, né? A Terra passou por esse estágio. Uma predominância da matéria sobre o espírito. Então, a gente vê que nesses mundos inferiores, as questões materiais ainda são a tônica da preocupação dos seres na aquisição de bens, na conquista desses materiais, né, da riqueza. Não que a gente não tenha que buscar um conforto material, uma condição melhor de vida. Isso é experiência humana. Mas a gente vê que a preocupação principal nesses mundos inferiores é essa. E a infância longa, né? A infância longa, depois a gente vai entrar por que a gente tem essa infância longa, né? Na humanidade, né? Por exemplo, hoje a gente caracteriza a infância até 12 anos de idade. Então a gente passa aí um período de 12 anos nessa condição de infância. A noção de justiça desses planetas é bem precária, né? A gente vê que a legislação, as leis dos homens ainda é muito injusta, dando uma condição inferior a umas pessoas e superior a outras, né? Então a gente ainda está aprendendo nessa questão da justiça. E são mundos
sem benevolência, né? Então, e contrapondo a isso, a gente tem as características, né, de mundos superiores. Então a gente vê que é bem diferente desses mundos que primitivos, né, se desenvolvendo aí para mundos de provas e expiações, que é a condição do nosso planeta. E nesses mundos superiores, né, eu tenho a livre transmissão de pensamento. Olha que interessante, né? Isso em todas as questões, porque a gente pensa logo numa questão assim de eu transmito meu pensamento é, em ondas cerebrais pelo som. Não, não é só isso, né? É a questão do conhecimento mesmo também. A gente nesses mundos não há um entrave, né, dessa passagem, desse compartilhar do conhecimento. Então isso é bem legal nesses mundos superiores. Vida mais longa, né? Diferentemente da nossa condição aqui, porque a gente ainda adoece, a gente ainda tem uma deterioração, um desgaste do nosso corpo. Então, nesses planetas, a vida é mais longa. Por quê? Porque a matéria já é diferente da nossa. A condição material dos corpos desses mundos, a condição já é superior à nossa, né? A composição orgânica desses mundos. Esses mundos eles não estão sujeitos a doenças nem deteriorações. A forma do corpo é mais embelezada, né? O espírito predomina sobre o corpo. Então a vontade, o entendimento do espírito, ele já passa a entender que nós temos um corpo, nós não somos, nós somos espírito, né? Então o entendimento das coisas passa a ser diferente. A infância é curta, é quase nula. Então, assim, eu tenho, por exemplo, a notícia que em alguns planetas a infância é coisa de 6 meses, né? Coisa de meses. Aqui a gente dura 12 anos numa infância. Imagina, né? 6 meses numa infância. A gente já passa a ter uma liberdade de pensamento, de entender as coisas muito mais rápido do que está acontecendo, né? Que a infância é isso. A gente vai aprendendo o que está acontecendo no mundo, quem sou eu, né? Essa é a parte da infância. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. O peso específico do bem é mais leve, que permite locomoção rápida e fácil. O que é isso? A gente vê que nesses mundos, os transportes, os meios de locomoção são mais adiantados, né? Hoje a gente demora horas para se locomover de uma distância a outra. Eles se apresentam como querem, entendeu? Hoje a gente depende de algumas condições sociais para que a gente possa se apresentar de um ambiente para outro, de uma pessoa para outra. Então a gente ainda está preso nessa questão material também. Então nestes mundos, isso já não é uma temática, uma preocupação. As relações são sempre amistosas entre os povos, desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. O laço de amor e fraternidade prende uns os outros. Ninguém falta o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. A gente vê aqui que a expiação, né, como um planeta de provas e expiações, muitas das vezes nos falta o necessário para que a gente possa desenvolver a nossa vida de forma alimentar, de vestimenta, de educação. Mas para que isso? Para que a gente possa passar por essa experiência e aprender de forma plena. Porque o que nos interessa, como eu disse, como os espíritos bem falam, a nossa intenção maior é sermos felizes, não é? Mas para isso a gente tem que conhecer, tem que entender e experimentar. Essa, né, é a ferramenta
da reencarnação. E a gente vai fazer isso aqui, estamos fazendo, né? E estamos a caminho de mundos melhores. Essa é a condição da gente entender, porque Jesus ele foi bem claro quando disse assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem é o Pai? O Pai é Deus, essa força, esse Criador que a gente ainda, né, está em processo de entender melhor todos os dias. E a morada? A morada é o universo. O universo inteiro é a nossa morada. E neste universo há muitas casas. Há muitas casas desse universo. E uma delas é o nosso planeta, né? Que ele está lá, pequenininho, no canto, no finalzinho da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. Então, imagine os outros inúmeros planetas habitando só a nossa galáxia. Só a nossa galáxia. Então, o importante é isso. É assim, a gente tem que entender que o planeta Terra, nossa casa, né? E, como disse Jesus, nós temos que fazer o bem, trabalhar para o melhoramento desta casa, porque a todos, né, tem essa responsabilidade de cuidar do planeta e cada um segundo as suas obras, porque cada um tem uma função no planeta, dos animais, dos insetos, dos homens, e cabe ao homem que tem maior entendimento, né, maior raciocínio, fazer com que haja esse cuidado, haja essa preservação. Então, a gente tem que se fazer essa pergunta: o que eu posso fazer e o que eu estou fazendo para melhorar o planeta? Né? Porque é a minha casa, é o meu lar. E ele depende de mim cuidar dele. Então, hoje, o planeta se encontra num estágio de provas e expiações. Mas nós estamos querendo que ele passe para um estágio superior, né? Para que ele melhore. Mas depende de nós fazermos essa transição, porque o planeta é apenas reflexo daqueles que o habitam, né? A nossa casa é apenas reflexo daquele que o habita. Então, eu espero que a gente tenha, que vocês tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo, dessa explanação dessa aula de evangelização que nós tivemos aqui hoje. E para que a gente possa encerrar essa aula de evangelização, a gente faz a nossa prece de agradecimento e para que a gente possa continuar a entender verdadeiramente o nosso papel aqui nesse planeta, no nosso orbe terrestre. Então, elevemos o nosso pensamento. Bondoso Pai, amado Jesus, irmão, guia e amigos espirituais, chegamos ao término dessa aula junto a estes jovens. Agradecidos, Pai, pela oportunidade. Que possamos, Deus, voltar a tê-los conosco. Que possamos, Deus, continuar com essa luz, com essa orientação desses amigos, desses irmãos que se esforçam para estar junto de nós. E assim, Deus, caminhando, tentando entender e agir no bem. E assim, mais uma vez agradecemos. Pedimos então aos amigos espirituais, a nosso irmão maior Jesus, em vosso nome, bondoso Deus, a permissão
para dar por encerrado a evangelização de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.